Andressa cresceu cercada pelo brilho dos negócios milionários da família Alencar, herdeiros de uma empresa de investimentos que dominava o mercado há décadas. Desde jovem, apaixonou-se pelos cavalos da fazenda da família, especialmente um garanhão negro chamado Oasis, símbolo da força e liberdade que ela sempre desejou ter. Mas a vida de luxo vinha acompanhada de segredos enterrados. Quando o patriarca da família, Augusto Alencar, faleceu, uma atmosfera de tensão se espalhou. O testamento revelaria não apenas a divisão da herança entre os irmãos, mas também mexeria com feridas antigas. Andressa tinha 2 irmãos, Rafael, o mais velho, estrategista nato, e Beatriz, que sempre fora sua amiga rival, disputando tanto a atenção do pai quanto os espaços da empresa. A leitura do testamento trouxe a primeira grande revelação: uma parte significativa da herança estava comprometida por uma dívida secreta feita por Augusto em apostas arriscadas com cavalos de corrida e em negócios obscuros. No mesmo dia, Andressa descobriu outro golpe: Rafael mantinha uma amante, e a mulher estava envolvida diretamente na negociação da dívida. Pior, Beatriz já sabia, e planejava usar isso como vantagem numa futura disputa pela presidência da empresa. Em meio à guerra silenciosa, Andressa recebeu uma visita inesperada. Dona Helena, antiga funcionária e confidente do pai, lhe trouxe uma confissão. Augusto havia deixado um segundo documento, uma carta-testamento particular, escondida no cofre da cocheira onde Oasis era treinado. Nele, o patriarca pedia que Andressa fosse a guardiã da fazenda e dos cavalos, porque acreditava que ela era a única capaz de proteger o legado emocional da família. Entre chantagens, alianças quebradas e estratégias para manter o controle da empresa, Andressa se viu diante de uma decisão difícil. Seguir os passos da família e lutar pelo poder na empresa de investimentos, mesmo mergulhando no jogo sujo de Rafael e Beatriz. Ou romper com o ciclo de traição e ganância, assumir os cavalos e a fazenda como herança verdadeira e reconstruir o império do zero, livre da sombra da dívida e dos segredos. No ápice da tensão, durante uma reunião decisiva, Andressa expôs a verdade diante de todos: o testamento secreto, as dívidas ocultas e a traição de Rafael. O salão se tornou um campo de guerra. Amigas se revelaram rivais, alianças se despedaçaram. No silêncio final, Andressa tomou sua escolha, não pelo dinheiro, mas por aquilo que realmente lhe dava sentido: a liberdade dos cavalos e a reconstrução de sua vida com integridade. Enquanto Oasis relinchava nos campos ao nascer do sol, ela compreendia que o verdadeiro legado não era o dinheiro, mas a coragem de recomeçar. Andressa, apesar da calma aparente, sentia-se esmagada pelo peso das escolhas. A empresa de investimentos, avaliada em bilhões, estava à beira de um colapso disfarçado, sustentada por números maquiados que só ela havia percebido. Rafael, frio e calculista, acreditava que poderia esconder as dívidas herdadas e manipular os acionistas com sua lábia. Para ele, o poder era uma questão de estratégia, e qualquer sacrifício era válido. Beatriz, por outro lado, via a presidência como uma questão de orgulho. Sempre invejara Andressa, que mesmo sem se esforçar era querida pelo pai e pelos funcionários. Para Beatriz, essa era a chance de finalmente ser reconhecida como a verdadeira herdeira. No entanto, um detalhe incendiava ainda mais o jogo: a amante de Rafael, chamada Larissa, não era apenas uma mulher atraída pelo luxo. Ela era consultora financeira em uma empresa rival, e tinha em mãos provas de que Rafael desviara recursos da empresa da família para cobrir jogos de azar ligados às corridas de cavalos. Larissa pressionava Rafael: ou ele assumia sua culpa publicamente, ou ela entregaria tudo à justiça. Andressa ficou sabendo desse segredo por meio de um funcionário leal, Cláudio, antigo treinador dos cavalos, que ouvirá uma conversa comprometedora na cocheira. Oasis, o garanhão, parecia pressentir a tensão, estava inquieto, relinchando todas as noites como se pressagiasse a queda da família. Enquanto isso, Dona Helena, a guardiã do testamento secreto, encorajava Andressa a usar a carta do pai. Mas essa decisão teria consequências. Ao revelar o documento, ela se tornaria alvo dos próprios irmãos, que poderiam acusá-la de manipulação. E havia ainda uma ferida não cicatrizada. Antes de morrer, Augusto tivera uma amante em segredo, uma mulher chamada Cecília, com quem mantivera um relacionamento de anos.
Rumores diziam que dela nascerá uma filha, uma meia-irmã desconhecida, que poderia reivindicar parte da herança. Essa segunda revelação caiu como uma bomba. E se o Império Alencar não pertencesse apenas aos 3 irmãos? A sombra da traição do pai unia-os, e ao mesmo tempo, os separava mais do que nunca. No auge das discussões, Beatriz decidiu atacar Andressa publicamente durante uma assembleia da empresa. Diante dos acionistas, ela a acusou de ser fraca, ingênua e incapaz de liderar. Mas Andressa contra-atacou, apresentou o dossiê das dívidas escondidas, a ligação da amante de Rafael com os rivais e o testamento secreto que dava a ela o controle da fazenda e dos cavalos. A sala explodiu em choque. Alguns aplaudiram, outros a chamaram de traidora. Rafael, furioso, perdeu o controle e ameaçou revelar segredos ainda mais sombrios. Foi nesse momento que Larissa entrou inesperadamente, entregando provas da corrupção de Rafael à imprensa, destruindo-o em minutos. Agora restava a Beatriz, que, mesmo derrotada, ainda não estava disposta a ceder. Em lágrimas, ela fez uma confissão, sabia da amante do pai e da existência da meia-irmã, mas havia escondido a informação para não perder o direito à herança. Sua confissão dividiu os presentes. A empresa entrou em crise total. A decisão estava nas mãos de Andressa. Assumir a presidência, mergulhando no caos e tentando salvar a fortuna, mesmo que isso significasse viver na mesma rede de mentiras que destruiu seu pai. Ou abrir mão do poder, deixar os irmãos enfrentarem as consequências, e reconstruir sua vida com os cavalos e a fazenda, o verdadeiro legado que o pai lhe deixará no coração. Na noite seguinte, sozinha no estábulo com Oasis, Andressa tomou sua decisão. Não seria cúmplice das sombras. Oasis bufava suavemente, como se entendesse o peso que ela carregava. Ao acariciar o cavalo, ela murmurou: "A liberdade vale mais do que qualquer fortuna." E no dia seguinte, diante da imprensa, anunciou que não disputaria a presidência, entregando os papéis comprometedores às autoridades. O público ficou dividido entre admiração e choque. Beatriz e Rafael se afundaram em seus próprios erros, enquanto Andressa partia com os cavalos para começar uma nova vida, livre do império de traições. Os dias após a decisão de Andressa foram de silêncio tenso. Embora tivesse aberto mão da presidência, ela não escapara da tempestade. A imprensa agora a pintava como a filha idealista, a única que se recusará a sujar as mãos. Mas isso também a tornava alvo de ataques. Rafael e Beatriz não a perdoariam por expô-los. Enquanto tentava se afastar, Andressa descobriu algo ainda mais perturbador. Os advogados da família localizaram a suposta meia-irmã ilegítima, uma jovem chamada Sofia, de apenas 23 anos, que vivia modestamente em outra cidade. A revelação abalou todas as certezas. Se a paternidade fosse confirmada, Sofia teria direito legal a uma parte considerável da fortuna.